Spinella foi criada há mais de 6.000 anos atrás, com o nobre dever de ser a melhor amiga de Diamante Rosa. Em seu grande jardim, Rosa e Spinella se divertiram por eras e eras, mas existia algo que Rosa queria mais do que milênios de brincadeira. Seu maior desejo era uma colônia, até que em certo dia suas irmãs chegaram com a notícia de que agora ela finalmente receberia o seu tão sonhado planeta. Spinella ficou tão animada com essa notícia e a ideia de receberem um novo planeta para se divertirem, mas a Diamante não pretendia mais brincar. Agora, Rosa, como colonizadora de seu primeiro planeta, partiria para suas novas obrigações, abandonando Spinella para sempre. Oi, eu sou o Bu e hoje a gente vai falar sobre como a Spinella, mesmo depois de eras, conseguiu superar a dor de ser abandonada. Então, bora pro vídeo! Toda a alegria e o brilho que a gente via no jardim desapareceu em meio a tantos anos, enquanto a Spinella continuava exatamente no mesmo lugar que foi deixada para trás, e seu brilho também tinha desaparecido. Mas, em meio a todo o visual depravado, uma luz surgiria, e essa luz sendo a mensagem que o Steven deixou para toda a galáxia de forma próspera. Depois de ter acabado com a Autoridade Diamante, o Steven dizia que tudo o que ele quer agora é voltar para casa e viver feliz junto de suas amigas. A Spinella vê isso, entende tudo, agora a Rosa não existia mais, apenas seu filho e seus novos amigos. Aqui a gente não precisa se esforçar muito para perceber que a Spinella ficou completamente arrasada. Foram mais de 5.000 anos esperando por alguém que nunca nem se importou em voltar. Aqui, toda a tristeza e a raiva por todos os anos que ela passou abandonada começaram a se concentrar, e a partir desse momento, a vontade de se vingar tomou posse de suas ações. Enquanto isso, na Terra, o Steven acredita que agora viveria feliz para sempre, achando ter resolvido o maior dos problemas que a sua mãe teria causado. Mas, para sua surpresa, a Spinella chega no planeta e, com ela, seu grande ejetor, o qual promete devastar todo o lado humano do Steven. As Crystal Gems entram em um combate contra a Spinella, e durante sua canção de apresentação, a gente percebe que ela se sente excluída, como se, ao invés de ter sido deixada para trás por conta da colonização, ela tivesse sido trocada pela Rosa para ela ficar com seus outros amigos. No fim, a Spinella, entre muitas aspas, leva a melhor, já que o ejetor continua a liberar o seu veneno, mas, assim como as outras Crystal Gems, ela também foi rejuvenescida no combate. E depois de rejuvenescida e regenerada, a Spinella retorna, agora novamente com a sua forma que vimos da primeira vez. Mas, como as demais Gems, ela também não se lembrava das suas antigas memórias. E ao invés de querer se vingar do Steven, agora ela queria ser a sua melhor amiga. A Spinella demonstra uma grande energia desde o momento que ela foi regenerada. Enquanto o Steven foi de encontro com a Bismuth, a Lápis e a Peridot, a Spinella sempre inventava alguma brincadeira para tentar animar o Steven. E desde seus momentos com a Rosa, ela possuía essa característica enérgica, tanta energia que até a tornava meio irritante aos olhos da Rosa e até do Steven, que ainda estava tentando se acostumar com a ideia da Spinella tá boazinha agora. E como vocês sabem, o rejuvenescedor de Gems não é algo 100% eficaz ao que parece, e eu tô dizendo isso porque logo depois da Ametista se perder do grupo do Steven, ele parte atrás dela, mas a Spinella o interrompe rapidinho só pra pedir que ele não se esqueça dela. O Steven pede que ela ficasse junto com as outras Gems que logo ele voltaria, mas ela não gosta nem um pouquinho dessa ideia. Então no fim eles vão juntos atrás da Ametista. O interessante disso é perceber que mesmo depois de rejuvenescida, o trauma de ter sido abandonado por Eras foi tão forte para Spinella que mesmo que de forma inconsciente, ela não queria se sentir abandonada da mesma forma que foi anteriormente, sabe? Mesmo que ela não se lembrasse disso. Então sobre isso, a minha teoria é que a Rosa abandonar a Spinella como fez há milênios atrás não era uma novidade, a diferença é que nas outras vezes ela voltou. E o que eu quero dizer com isso, galera? É que o filme dá a impressão de que a Spinella só tinha contato com a Rosa no jardim, justamente por conta dessa frase aqui. No planeta natal, a Rosa vivia sozinha e triste, mas aqui, no caso no jardim, não. Então, com base dessa frase, eu interpreto que ela se sentir sozinha no planeta natal não faria sentido se a Spinella estivesse junto com ela. Então, eu acredito que a Spinella ficava perambulando pelo jardim, enquanto de tempos em tempos a Rosa aparecia lá para que elas brincassem juntas. Até que uma das suas despedidas do jardim, como a gente sabe, foi para nunca mais voltar, né?
Enfim, de qualquer forma, claramente nessa cena com o Steven, o trauma de ter sido abandonada foi tão grande que mesmo depois de rejuvenescida, o reflexo de ter sido abandonada continuava pairando sobre ela. Algo que é até bem parecido com o que a gente vê com a Volleyball lá em Future, onde seu trauma foi tão imenso que mesmo a sua forma física estando em perfeito estado, o seu psicológico teria sido tão afetado com o ataque de birra que a Rosa fez, que ela continuou com a sua cicatriz refletida por conta do grande estresse que ela tinha passado. Interessante ver essa relação, inclusive. Mais tarde a gente vê o Greg e o Steven fazendo a fusão para tentar retomar as memórias da Pérola, e nesse momento a Spinella também parecia estar retomando as suas memórias. E nesse ponto a gente vai entrar em uma das cenas que eu considero uma das mais tristes de toda a série. Porque, como eu disse pra vocês, a Spinella tinha começado a se lembrar do seu passado, e ela tá bem confusa dizendo que alguns sentimentos esquisitos / ruins começaram a surgir do nada. Com o Steven ainda por cima dizendo que isso era bom, e que ela precisava se lembrar disso. E aqui, óbvio que o Steven tá falando disso porque ele precisa da Spinella com as suas memórias antigas pra se livrar do ejetor, porque senão toda a vida na Terra ia de arrasta pra cima, mas de qualquer forma essa cena continua sendo bem pesadinha, né? O Steven diz a Spinella sobre o jardim, e eles se teletransportam para lá. E quando chegam, a Spinella relembra seus sentimentos de felicidade com a Rosa, que logo se transformam em memórias de dor. E assim, gente, existe um vídeo aqui no canal sobre a Rosa / Rose que eu tento deixar essa coisa um pouco mais dúbia que existe na personagem, mas isso aqui que ela fez com a Spinella é de uma crueldade tão grande que, desculpa gente, mas não tem nem como defender. Ela usou da Spinella apenas pra se sentir feliz ali ou desabafar e no final descartou ela igual uma boneca. Talvez alguém fale assim, ah, mas ela se esqueceu da Spinella lá, ou ah, a Spinella ficou porque quis. E não é bem assim, gente. Se a Rosa se importasse mesmo com a Spinella, ela não ia simplesmente esquecer ela lá, até porque elas ficaram muito tempo juntas, e também porque as gens foram feitas cada um com seu propósito, e o propósito da Spinella era ser a melhor amiga da Rosa. Ela foi feita justamente para isso, e mesmo que a Rosa não tenha entendido que ela não era um robô, o filme inteiro é para mostrar que a Spinella tem sentimentos. Depois de conseguir recuperar suas memórias, a Spinella volta à Terra junto com Steven para remover o ejetor. Mas depois que ela faz isso, ela entende que ficou sem propósito e por isso ela fica com medo de ser descartada de novo. Ela ficava com medo porque, da mesma forma que ela foi descartada pela Rosa, porque a Rosa ganhou uma colônia, ela ficou com medo de que, depois que ela removeu o ejetor, o Steven simplesmente a descartasse ela também. E piorou a situação depois que ela viu que o Steven estava com o rejuvenescedor guardado no bolso. Ali o seu medo, imbuído por vários traumas, retornam e com muita força, achando que mais uma vez ela só estava sendo enganada. Então ela decide voltar ao ejetor com força total. O Steven entra em um combate com a Spinella que no fim agora sentia que já não servia para mais nada. Ela não conseguia nem entender mais o porquê que ela queria tanto machucar o Steven, mas óbvio, ela queria descontar a raiva naquilo que era mais próximo à Rosa. Porque diferente dos outros vilões da série, a Spinella conseguia entender que o Steven e a Rosa eram duas coisas totalmente diferentes, o que fazia ela acreditar que o Steven teria vivido ao lado da Rosa e tudo mais. E isso só ajudou para que ela sentisse mais vontade de descontar a raiva dela no coitado do Steven, né? No fim, tudo que ela queria era alguém que ela pudesse confiar novamente, sem medo de ser trocada ou esquecida de novo. E aí entram as Diamantes, que depois de reconhecerem a Spinella, decidem que vão levá-la para casa. E obviamente a Spinella não perde essa chance, já que tudo que ela queria era recomeçar com alguém que ela pudesse confiar. Então as Diamantes são seu novo incentivo / voto de confiança para isso. Mas dessa vez com diamantes que vão retribuir verdadeiramente o seu amor. A trajetória da Spinella mostra que, mesmo que a gente mova montanhas por alguém, isso não vale de nada se for para a pessoa errada. Ela ficou anos tentando alegrar a Rosa para no fim não receber nenhum mínimo de sentimento recíproco em troca, sendo utilizada apenas como uma boneca, mas aprendeu que uma relação não é com base de uma única pessoa fazendo de tudo para outra, e sim um equilíbrio onde os dois procuram se fortalecerem juntos. O incrível é que, mesmo depois de toda a experiência sofrida, a Spinella ainda manteve esperanças em amar alguém novamente, se dando a oportunidade de recomeçar. Volto a amar, eu já encontrei alguém. Queremos adorá-la. A Spinella é disparadamente uma das minhas gens favoritas, e em partes eu posso dizer até que me identifico com ela. Eu acho muito bonita ela ter conseguido se abrir para um recomeço mesmo depois de tantos traumas.
Agradeço a todo mundo que chegou até aqui, mas calma que ainda não acabou. Eu quero informar vocês que estão aqui no canal e gostam do conteúdo daqui, que existe uma forma de apoiar agora por meio do Live Pix. Então quem gosta do conteúdo daqui pode estar ajudando com qualquer valor acima de R$1. Você pode acessar tanto pelo QR Code na tela, tanto quanto pelos links da descrição dos vídeos e também na bio do canal. Eu agradeço a todo mundo desde já, isso vai ser bem importante, galera, porque para monetizar aqui no YouTube, além dos 1000 inscritos, a gente também precisa bater uma meta de 4000 horas, e isso vai demorar um pouquinho para bater, então quem puder e quiser, saiba que vai ajudar um montão. Muito obrigado a todos, e enfim gente, é isso, um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Podemos amar, nós já encontramos algo.